palavra, porque é para isso que a gente está aqui. O nosso café tem que ser café com palavra, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos aí, em nome de Jesus. Se eu não falei seu nome aí, se eu não te dei um bom dia, sinta-se aí abençoado e abraçado pelo poder do sangue de Jesus, amém? Então, gente, vamos para mais um dia, mais um café com palavra, mais uma palavra. Bom dia, dona Carla, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 14. Bom dia, Creidinha, bom dia. Lucas, capítulo 14, capítulo 15, versículo 14. Bom dia, Carol. Quanto tempo, tá sumida. Carol é bênção do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 14. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor. A palavra do Senhor diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Vou ler de novo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar por necessidade. Essa parábola aqui é uma parábola que me chama muita atenção, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E Deus, nessa manhã, Deus colocava no meu coração, Deus tocava no meu coração sobre essa palavra, e eu comecei a ser ministrado por esse versículo, onde que me chamou a atenção, e eu quero aqui resumi-la para você. Uma certa feita, um fazendeiro tinha 2 filhos. Um desses filhos chega e pede ao pai: me dá minha parte da herança. E então o pai dá, e quando o pai dá a parte da herança, ele sai, ele abandona o pai e vai viver a sua vida do jeito que ele quis viver. Ele pega tudo aquilo que o pai tinha dado e começa a gastar de forma desordenada. Ele começa a fazer coisas que talvez ele não tinha projetado de fazer. Só que agora, nesse versículo, ele começa a entender que tudo que ele tinha se perdeu. Tudo que ele tinha, ele já não tem mais. A parte da herança que cabia a ele, ele já não tinha mais. Começa ali então a entrar algo sobre o seu pensamento, algo no seu coração, e ele começa a lembrar do pai. Se eu fosse colocar um tema nessa palavra, seria: não espere você perder tudo. Como assim, pastor? Pega comigo essa palavra. A Bíblia está dizendo que um filho abre mão de estar do lado do pai para viver aquilo, os benefícios que o pai poderia te dar. Ele sai, ele abandona o pai, sai de perto do pai, sai da casa do pai e vai viver uma vida do jeito que ele queria viver. E ali ele se depara com 2 realidades. Uma, a herança que ele tinha já tinha saído das suas mãos, ele já não tinha mais condições. E a outra, chegou a fome naquele lugar. Ele começa a passar necessidade. Alguém que tinha dinheiro para bancar, alguém que tinha dinheiro para festas, alguém que tinha dinheiro talvez para bancar os amigos, agora se vê numa situação complicada porque não tem nada, e a necessidade chegou até ele. E então ele lembra do pai. Eu quero começar a falar uma palavra contigo nessa manhã, que é o seguinte: não lembre do pai somente quando você perder tudo que você tem. Porque presta atenção no que eu vou dizer. Existem momentos nas nossas vidas que elas são marcadas por perdas. Quando nós perdemos algo, sempre vem em nossa mente uma lembrança daquela perda.
uma necessidade daquilo que você tinha. Quando nós começamos a abrir mão daquilo que nós temos, nós passamos a não valorizar aquilo que nós temos, nós começamos a esbanjar aquilo que com muito suor vai parar em nossas mãos. E agora esse filho se encontra no mundo jogado, comendo bolotas para os porcos. E lá numa situação onde ele sente fome, ele comia da mesma comida que era dada para os porcos. Eu quero falar uma coisa com você aqui. Algumas Bíblias vão dizer que eram bolotas, outras vão dizer que era alfarrobas. É a mesma coisa. Quer que eu vou te explicar o que era isso? Isso era como se fosse uma ração de cachorro. Eram algumas bolinhas. E nessas bolinhas continha ali dentro temperos, algo do tipo. Para quê? Para que a carne do porco tivesse um sabor diferente. Essas bolotas serviam para temperar a carne. Já começo dizendo para você nessa manhã: todas as vezes que nós abrimos mão de estar dentro da casa do Pai, de viver aquilo que o Pai tem para nós, nós começamos a nos alimentar com algo que não provém do Senhor. Preste atenção: bolotas para porcos não serve para ovelha. Bolotas para porcos não serve para ovelha. Por quê, pastor? Porque essas bolotas eram para temperar a carne do porco. Ovelha não. O intuito da ovelha não é servir a carne. O intuito da ovelha é servir a lã, é servir algo diferente. Deixa eu te falar uma coisa para você. Já reparou que quando a gente resolve abrir mão da casa do Pai, a gente tenta de todos os tempos, todos os jeitos, temperar a nossa carne, preparar a nossa carne para quê? Para a gente ser consumido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos na casa do Pai, nós alimentamos o nosso espírito. Quando nós estamos fora da casa do Pai, nós alimentamos a nossa carne. Quando eu estou vivendo na casa do Pai, eu vivo os benefícios que Ele tem para mim. Quando eu estou vivendo fora da casa do Pai, eu estou vivendo aquilo que a carne tem predominado sobre a minha vida. E eu quero te perguntar nessa manhã: o que você tem alimentado? O que você tem alimentado? O seu espírito ou a sua carne? A vida onde você tem vivido, a sua vida está sendo alimentada, a sua conduta é a sua vida alimentada como um espírito ou como a carne? Olha só que interessante que eu vou dizer. O filho se depara com uma realidade que tudo que ele tinha foi perdido. E a necessidade chega. Quando a necessidade chega, sente saudade da casa do Pai. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu quero te garantir uma coisa. Quantas vezes, talvez você está longe da casa do Pai, talvez você está afastado da casa do Pai faz tempo. Quantas vezes você sentiu vontade de voltar para a casa do Pai, mas talvez a vergonha, talvez o orgulho, talvez o coração colocou ali uma barreira, um impedimento, que eu não posso voltar para a casa do Pai diante da forma que eu saí. Esse filho estava passando por essa situação. Esse filho agora se encontrava em necessidade, longe de tudo e não tinha nada mais a oferecer a ninguém. Só que, olha que interessante. Enquanto nós temos condições financeiras, porque aqui é algo financeiro, enquanto ele tinha condições financeiras, ele estava rodeado de amigos comendo melhor. Só que chega um determinado ponto que acabou. E quando acaba o dinheiro, acaba a amizade. Quando acaba o dinheiro, acaba as festinhas. Quando acaba o dinheiro, acaba aquelas pessoas que estavam junto contigo o tempo todo. Quantas vezes que eu experimentei isso? Eu, Pastor Júnior, eu experimentei isso. Eu tinha condições financeiras, tinha um monte de gente comigo. Entrei na prova, não tinha ninguém comigo. Só que presta atenção no que eu vou dizer. Se você tem um carro
Muita gente que anda a pé vai querer andar contigo porque você tem condições de transportar eles. Só que tem gente que quer viver a vida sobre a sua vida. Pastor, como assim? Eu não tenho condições, então eu vou pegar carona com ele. Eu não tenho condições, então eu vou pegar carona com ela. Mas isso não é só fisicamente, isso também é espiritualmente. É o tal do crente 6 horas, já viu? Eu não tenho um propósito de oração na minha vida, eu não oro, eu não busco. Só que sempre vem aquela coisa: 6 horas por mim? Eu não quero renunciar, mas eu quero que você pague um preço por mim. E as coisas não funcionam assim. Um irmão fica na casa com o pai, outro irmão está agora em necessidade. E quando esse irmão se encontra em necessidade, olha que interessante, o irmão não vai atrás do outro, o pai não vai atrás do filho. E eu quero colocar algo na sua mente aí agora. Se você for ler no capítulo 15, no versículo 8, versículo 3, não vou ler aqui não, só vou resumir. Jesus, ele faz uma parábola também dizendo sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida, Jesus, ele direciona e diz que o pastor, o bom pastor, ele deixa as 99 dentro do aprisco, seguras, guardadas, e vai atrás dessa uma que se perdeu. Agora, o filho pródigo, você não vai ler que o pai deixou um filho dentro de casa e foi atrás do outro. Por quê, pastor? É simples. Numa parábola, Jesus diz que a ovelha se perdeu, e no outro, o filho quis ir embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a ovelha se perde, ela não sabe o caminho de volta. E então tem necessidade do pastor ir lá e trazer nos seus ombros e trazer de novo para dentro do aprisco. Mas quando é o filho que pede a parte da herança para ir embora, o pai permanece. Porque o pai tem no seu coração que no tempo certo, esse filho, essa filha vai voltar. Meu Deus. Quando eu começo a entender essa palavra, quando eu começo a entender essa palavra, eu começo a ver o seguinte: quando o filho ele entra em extrema necessidade, ele lembra do pai. Porque eu não tenho mais nada, agora eu estou na prova, eu estou passando dificuldade. Ele lembra do pai. Só que olha só que interessante. Quando estava na festa, não lembrava do pai. Quando estava bebendo, não lembrava do pai. Quando estava na maconha, na cocaína, na prostituição, não lembrava do pai. Quando que lembrou do pai? Quando perdeu tudo. Mas agora segura essa que eu vou mandar para você aí. Só que tudo que ele estava vivendo não foi por conquista dele, foi por conquista do pai. Ele pediu ao pai a parte dele, e Deus falou: toma, filho, aproveita aquilo que eu estou te dando. E quem não luta para conquistar não valoriza o que conquistou. Quem não luta para conquistar nunca valoriza as conquistas que teve. Nunca, nunca, nunca. Quem luta para comprar um carro valoriza o carro, que ele sabe quanto que ele pagou. Quando ele luta para ter uma casa, ele valoriza a casa, porque ele sabe quanto que ele pagou. Agora, quando ganha carro, quando ganha moto, quando ganha casa, quando ganha tudo, não tem um pingo de valor. Por quê? Porque não sabe quanto custa. Quando a gente não sabe quanto custa, a gente vai vivendo de qualquer jeito. Qualquer coisa
Tá valendo. E então eu não consigo me entender aquilo que eu tenho de conquistas e aquilo que foi recebido sem muita importância. Talvez aquele filho, quando pediu a parte do pai, a parte da herança, ele não imaginou o que ele iria passar lá na frente. Agora eu quero te falar uma coisa. O pai nunca, olha só, o pai nunca vai te forçar a ficar na casa dele. Por quê, pastor? Porque na casa dele só fica quem quer. Quem quer a parte da herança para ir embora, o pai fala: toma, vai lá. Só que eu quero falar para você nessa manhã: para de valorizar as coisas só quando você perde. Você só valoriza o topo quando está no vale. Você só valoriza a sua saúde quando você está enfermo. Você só valoriza seu casamento quando a luta chega nele. Você só valoriza o seu relacionamento quando alguém fala que quer desistir. Você só valoriza a sua igreja quando você está fora dela. Você só valoriza verdadeiros amigos quando você se sente sozinho. Para de perder aquilo que Deus já separou para você. Quando Deus separou algo, alguém, um local, Ele falou: aqui é o lugar de segurança para você. Valoriza quem está aí junto contigo. Só que às vezes nós passamos por determinados pontos na nossa vida que somos nós que escolhemos. Somos nós que queremos passar por aquilo. A luta não chegou aqui diante do filho porque o pai permitiu. Não, o pai fez. É isso que você quer? Toma. Esse é o caminho que você quer seguir? Toma. A herança é sua. Essa parte aqui é sua. Só que a valorização só vem quando perde. Quando perde a credibilidade. Quando perde a intimidade. Quando perde a presença. Quando perde tudo que conquistou. Aí já era. Aí você começa a querer culpar pessoas pelo ato que você mesmo fez. O filho agora se encontra no meio dos porcos, comendo agora lavagem com os porcos, vamos dizer assim. Ele largou de sentar numa mesa com o pai para comer lavagem com os porcos. Ele largou de comer algo fresco para comer algo passado. Ele largou de viver algo da parte de Deus para viver algo da parte do cão, da parte do diabo. E pior não é isso. O pior é que quando está vivendo a vida lá, afundando cada vez mais, eles querem culpar pessoas que não estão junto com ele. Quantas vezes talvez esse irmão quis culpar o outro que ficou? Meu Deus. Eu estou na prova aqui. Meu irmão está lá, ó, aproveitando, tendo benefícios, sendo beneficiado. Meu irmão está lá, ó, rompendo, e eu estou aqui. Só que presta atenção, foi você que escolheu, irmão. Tinha tudo para viver o melhor. Desculpe. Tinha tudo para viver o melhor. Tinha tudo para saborear o melhor. Mas a opção foi essa. Eu escolho. E as escolhas erradas acontecem há muitos anos. Jardim do Éden. Pode comer de tudo, menos dessa árvore. Pode comer de tudo, menos dessa árvore. Quem disse? O pai. A serpente come. Escolher ouvir a serpente. Pastor, mas como assim? Somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos o que nós queremos na nossa vida.
Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que na época da Páscoa libertavam ali um prisioneiro, alguém que estava preso. E nesse tempo Jesus estava lá, sem pecado, açoitado, machucado. E perguntam: solta quem? Libera quem? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? E o povo começou gritando: Barrabás, Barrabás. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas oportunidades você teve de escolher entre Jesus e Barrabás e você preferiu Barrabás? Quantas oportunidades a gente teve de escolher Jesus ou Barrabás e a gente optou em caminhar com Barrabás? Somos nós que lutamos contra nós mesmos para sofrer as consequências que nós estamos vivendo hoje. Eu estava dentro e preferi estar fora da casa do Pai. Eu estava dentro e preferi pegar a herança do Pai, porque com a herança do Pai eu tirei onda, com a herança do Pai eu banquei festa, com a herança do Pai eu pegava prostituta, com a herança do Pai eu bancava cocaína, eu bancava maconha, com a herança do Pai eu fazia isso tudo. Só que tudo acaba. Tudo acaba. Só que agora o filho se encontra necessitado, lembrando do Pai. E a Bíblia está dizendo, no versículo 18, diz assim, 17 diz assim, ó, e então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Quantos trabalhadores que nem sangue do meu pai tá comendo do pão com fartura e eu aqui com fome? E olha só que forte isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando foi ao pai, e vi ainda longe. Deixa eu te falar uma coisa. Você já caiu em si agora com essa palavra? Porque o Espírito Santo de Deus está trazendo isso para mim aqui. Tem gente que está caindo em si agora com essa palavra. Eu optei em estar fora. E a minha vida está sendo massacrada. Eu estou sendo pisoteado pelo cão. Eu estou comendo junto com os porcos. Sendo que na realidade era para eu estar comendo do pão, com fartura, dentro da casa do pai. O filho cai em si. E quando ele cai em si, ele diz: levantar-me-ei. Ou seja, eu estava caído e agora caiu a ficha. Enquanto você, meu Deus do céu, enquanto você está vivendo uma vida fora da casa do pai, sinto muito, pode bater no peito dizendo: eu sou brabo, eu sou o cara. Mentira, fofoca, está caído, está destruído, está comendo com os porcos, está tendo uma vida horrível, está vivendo comendo sobra dos outros. É impossível viver fora da presença do pai comendo melhor que fora. Mentira, não tem condições. Ninguém come melhor do que na casa do pai, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que ele se levanta e começa a pensar e a treinar como falaria para o seu pai.
E então ele levanta e fala: já sei, vou chegar diante do Pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, pequei, envergonhei o teu nome, fiz tudo errado, não sou digno de ser chamado nem seu filho mais, mas me tenha como um trabalhador seu. E ele foi para a rua, e eu fico imaginando ele indo sentido a casa do Pai, dizendo: pequei contra o céu e a terra, pequei contra ti. Pequei contra o céu e a terra, pequei contra ti. Pequei contra o céu e a terra, pequei contra ti. E a casa do Pai chegando perto, e ele pensando dentro dele: eu vou encontrar com meu Pai agora, e eu tenho que me humilhar diante do meu Pai. E eu tenho que confessar a Ele que eu fiz tudo errado. Que eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra Ele, pequei contra a minha família. Eu joguei tudo que eu tinha fora. E ele vai para aquela caminhada dizendo: pequei contra o céu e contra a terra e contra ti. Pequei contra o céu, contra a terra. E eu fico imaginando o filho com fome, olhando de longe e falando: lá é a casa do meu pai. Meu Deus. Pelo mesmo caminho que ele trilhou saindo com dinheiro, dizendo: que se dane meu pai, que se dane meu irmão, que se dane todo mundo. Eu quero é viver a minha vida e eu vou ostentar mesmo, eu vou tirar onda mesmo. Pelo mesmo caminho que ele passou tirando onda, ele agora volta de cabeça abaixo dizendo: pequei contra o céu, contra a terra, perdi tudo que eu tinha. Perdi a minha moral, perdi a ética, perdi a intimidade, perdi tudo. Pelo mesmo caminho que eu passei esnobando todo mundo, agora eu tenho que voltar de cabeça baixa diante da situação que eu criei. Pastor, isso é humilhante demais. É. Só que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se Jesus vem caminhando contigo até aqui, e daqui para lá você escolheu o seu caminho, pode ter certeza, ele vai estar aqui te esperando. E você vai ter que voltar até aqui. Não é ele que vai atrás de você, é você que volta até ele. E a Bíblia está dizendo que quando olha de longe, o pai olha e já conhece o filho. Meu Deus. Ele olha de longe e fala: aquele é meu filho. Está voltando. Mas deixa eu colocar aqui algo para você meditar. Imagina como estava o coração daquele pai todos os dias pensando: talvez seja hoje que o meu filho volte. Talvez seja hoje que o meu filho volte. Talvez seja hoje que o meu filho volte. Eu acredito que todos os dias aquele pai ia numa varanda e algo olhava para lá e falava: uma hora o meu filho vai aparecer naquele lugar e vai voltar de novo a estar dentro da minha casa. Uma hora ele vai voltar. E o coração do pai pensando: eu sinto saudade do meu filho, mas eu não vou atrás dele. Por quê, pai? Porque você tem orgulho? Não. Então por que você não vai atrás do filho? Não. Porque foi ele que saiu. E se ele quiser voltar para casa, ele pode vir. Ele não se perdeu. Ele quis sair. As consequências que ele está passando foi porque ele decidiu. Foi ele que escolheu. E agora vem um filho de lá arrependido, pensando em como falar com o pai. E do outro lado existe um pai dizendo: tudo que eu queria agora
era reencontrar o meu filho. De um lado, o filho, como que eu chego diante do pai? Do outro lado, um pai dizendo: que saudade que eu tô do meu filho, que saudade que eu tô da minha filha, que saudade de poder abraçar o meu filho, de abraçar a minha filha, que saudade que eu tenho de dizer como eu te amo. Mas o filho vinha de lá: como que eu vou dizer para o meu pai? Eu quero me humilhar diante do pai, eu não quero nem ser chamado filho mais. Eu quero ser tratado como um empregado. E quando ele chega diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu, contra a terra, fiz tudo errado. Já não sou digno de ter chamado seu filho mais. Trata-me como um empregado. O pai olha para ele e diz: filho, eu não posso te ter como empregado. Por quê? É simples. Empregado meu nenhum tem o sangue que você tem. Porque o sangue que rola na sua vida, na sua veia, é o mesmo sangue que rola na veia do seu pai. Eu não posso te chamar de empregado. Eu não posso te chamar de bastardo. Eu não posso te chamar de alguém que não tem valor. Porque você tem valor, sim. Você optou em viver da sua forma, filho. Mas você caiu na real. Você caiu em si. E você entendeu que chega de viver comendo lavagem com os porcos. Está na hora de comer o melhor com Deus, o melhor com o Pai. Essa palavra, ela está encontrando vários corações que estão me assistindo aqui agora. Essa palavra está encontrando vários corações aqui que andavam entristecidos, que andavam longe, que andavam tristes por causa de consequências que você mesmo criou. Você optou em sair. Você optou em parar. Você optou em agarrar com Jesus e agarrou com Barrabás. Você quis viver uma vida que está vivendo. E o pai está perguntando: qual foi o dia que eu te tirei da minha casa? Se eu não te tirei da minha casa, eu não vou enviar ninguém para ir atrás de você, para te buscar de volta. Porque você sabe o caminho. Você sabe aonde é a casa. Quebra o orgulho. Quebra o coração de pedra. Abaixa a cabeça e reconhece o erro. E volta atrás para a casa do pai. Chega na casa do pai, se humilha para ele e diz: pequei. Falei mal. Deixa eu falar uma coisa. Uma certa feita, uma ovelha se afastou. Ela se afastou e sumiu. E quem me conhece sabe. A ovelha se perdeu. Eu vou atrás. Eu vou atrás. E eu estava logo no começo